Todos sabemos que nossos pais são as primeiras pessoas que nos ensinam a falar na vida. Mas e se eu lhe dissesse que tive que usar um tradutor online para falar com meu próprio pai? O fato é que nasci na China, mas mudei para os Estados Unidos há muitos anos, depois da morte trágica do meu pai em um acidente de carro. Minha mãe se casou com um americano, então ela me levou para Los Angeles, onde vivemos juntos e felizes. Minha mãe sempre tentava evitar qualquer conversa sobre o meu pai. Acho que queria deixar aquele passado doloroso para trás e recomeçar sua vida. Essa era a história que tinham me contado até aquele dia. Embora eu tivesse só 3 anos, quando vi meu pai pela última vez, lembrava muito bem dele e sentia muita saudade. Um dia, quando estava saindo da escola, vi um homem em pé no portão. Ele parecia confuso e procurando por alguém. Não sei o que deu em mim, mas meu coração começou a bater mais forte. Me aproximei e nossos olhos se encontraram. Eu não tive dúvidas, aquele era o meu pai. Mas como? E vi que ele me reconheceu também. Não demorou muito para eu correr ao encontro dele e o abraçar. Eu fiz um monte de perguntas, mas ele apenas me olhava e sorria. Então percebi que ele não estava entendendo o que eu dizia. Ele me entregou uma caixa grande e disse alguma coisa em chinês, mas eu não entendi uma só palavra. Minha mãe falava pouco chinês comigo depois que nos mudamos para os Estados Unidos, então eu havia me esquecido da minha língua materna quase que completamente. Aquilo era ridículo. Meu pai e eu ficamos tantos anos sem nos ver e quando finalmente nos encontramos não conseguíamos nem conversar um com o outro. Enfim, tentamos nos comunicar com gestos e com a ajuda de um tradutor que eu tinha no celular. Meu péssimo chinês não ajudava muito. O que eu consegui entender foi o seguinte: meu pai nunca se envolveu em um acidente de carro. Minha mãe é que tinha se apaixonado por outro homem, no caso meu padrasto. Fugiu para os Estados Unidos e me levou junto sem nem comunicar meu pai sobre isso. Ele passou esses anos todos à nossa procura e finalmente conseguiu fazer esta longa viagem da China até os Estados Unidos para me ver. Ele entrou em contato com a minha mãe, mas ela o ameaçou, dizendo que chamaria a polícia. Essa verdade amarga me deixou sem chão. Nós pegamos os números de telefone um do outro e combinamos de nos encontrar em breve. Quando cheguei em casa, tive um colapso. Perguntei à minha mãe, assim, preto no branco, por que ela tinha feito aquilo com a nossa família. Mas parece que ela já estava ciente de que meu pai tinha vindo me ver. Ela parecia muito apreensiva e séria. A voz dela estava trêmula, mas disse que tinha feito aquilo para o meu próprio bem. Falou que meu pai não valia nada. Que quando eles moravam na China, ele passava todas as noites jogando. Por fim, perdeu o emprego, e aquilo foi a gota d'água para ela, que queria me proteger e me dar uma vida melhor. E me implorou para não vê-lo de novo. E fim de papo. Fiquei furiosa. Os erros passados do meu pai não justificavam as mentiras da minha mãe. Fui para o quarto e tranquei a porta. Depois abri a caixa que meu pai tinha me dado. Lá havia fotos antigas de todos nós na China. Minha mãe, meu pai, minha avó e eu. Todos parecíamos estar tão felizes. Eu caí no choro. Fiquei deitada na cama, mas não consegui dormir. Depois mandei uma mensagem em chinês para o meu pai. Vou me encontrar com você agora. Então pulei da cama e comecei a arrumar minhas coisas. Eu não pensei no que estava fazendo, só pulei pela janela e fui para o hotel onde ele estava hospedado. Quando cheguei lá, meu pai ficou muito surpreso em me ver. Ficou muito preocupado por eu ter saído de casa à noite e sozinha. Depois de 1 hora tentando quebrar a barreira do idioma, ele me disse que tinha se encontrado com minha mãe. Ela havia oferecido dinheiro para ele sair dos Estados Unidos e nunca mais voltar, mas meu pai havia se recusado a fazer aquilo. Ele confessou que nunca tinha sido um bom pai, nem um bom chefe de família, mas que queria apenas ter o direito de ver a filha dele, no caso, eu. Meu coração se partiu. Eu nunca imaginei que minha mãe pudesse ser tão baixa. E tive certeza de que eu estava tomando a decisão certa. Perguntei a ele se podíamos fugir para a China juntos. Eu queria ver a minha terra natal e minha avó. Fiquei super feliz quando meu pai concordou. Mas não poderíamos ir de avião, pois a polícia nos pegaria no aeroporto. Por isso, resolvemos passar pelo México. Aquilo não era apenas arriscado, mas era uma atitude totalmente insana.
Minha mãe poderia se dar conta de que eu não estava em casa a qualquer minuto e chamar a polícia. Então tínhamos que ir o quanto antes. Trocamos de roupa, coloquei a blusa de frio e os óculos de sol do meu pai só para garantir e caímos na estrada. Foi tipo aquelas cenas de cinema. Como meu pai não falava inglês, eu tive que controlar o processo todo. Não havia outro jeito de chegar em Phoenix a não ser pedindo carona. Paramos um carro e pedimos ao motorista para nos levar lá. Ele era um homem muito legal e estava indo para o mesmo destino que nós. Que sorte a nossa! Era muito comunicativo e fez um monte de perguntas para o meu pai. Me intrometi na conversa e disse que ele era mudo. E parece que o homem acreditou. O rádio estava ligado e de repente anunciou que uma menina foi raptada por seu pai chinês e que se alguém a visse era para entrar em contato com a polícia imediatamente. Eu quase tive um ataque do coração, mas parece que o cara que estava dirigindo não prestou muita atenção na notícia. Me acalmei e, como tínhamos um longo caminho pela frente, meu pai e eu adormecemos rapidinho. Acordei quando ouvi uma voz alta. Fim da linha, pessoal. Abri meus olhos para ver que não estávamos em Phoenix, mas sim numa delegacia, cercados de viaturas policiais. Nosso conto de fadas tinha dado errado. Como fui tola ao arrastar para essa encrenca meu pobre pai, que estava disposto a fazer qualquer coisa para se redimir. Desde o começo, eu sabia que aquela missão era impossível, mas nós dois estávamos tão emocionados, tão empolgados em conviver um com o outro, que não pensamos nas consequências daquilo tudo. Meu pai foi preso. Aquela viagem custou 4 anos da vida dele. Quanto à minha mãe, agora ela se arrepende pelas coisas terem tomado esse rumo, mas eu não sei se um dia vou conseguir perdoá-la ou a mim mesma. A única coisa que posso fazer agora é esperar pelo dia em que meu pai for solto e torcer para que façamos as coisas do jeito certo da próxima vez. O que você faria se estivesse no meu lugar? Já agiu por impulso alguma vez? Quais foram as consequências? Se tiver alguma história para contar, escreva nos comentários. Vou ficar muito feliz em ler. Fique à vontade para compartilhar este vídeo com seus amigos. Estou ansiosa para